E depois de mais de 20 anos, finalmente eu me rendi, né, à saga de livros de Harry Potter. Sim, antes de ontem eu terminei de ler o primeiro livro de Harry Potter, né, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi lançado nos Estados Unidos em 1997. Só chegou ao Brasil 3 anos depois, nos anos 2000, e foi seguido, né, do filme um ano depois. Então, o primeiro filme de Harry Potter, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal, estreou em 2001. E só agora é que eu me rendi à história do bruxo mais famoso do mundo. Então, hoje eu vou falar pra vocês o que é que eu achei do primeiro livro de Harry Potter e o que é que eu achei também da adaptação, né, relacionando o livro com o filme. Eu confesso pra vocês que o que me motivou a entrar nesse universo de Harry Potter foi o anúncio da série da HBO que vai ser lançada em Natal, né, no Natal, dia 25 de dezembro de 2026. Chega o primeiro episódio da nova série de Harry Potter. E eu confesso que eu comecei a acompanhar as notícias, inclusive tem um mini documentário dos bastidores dessa série que está disponível na HBO, que eu achei a coisa mais linda do mundo. E depois que eu assisti, eu realmente me senti envolvida, né, pelo universo mágico de Harry Potter e decidi ler o livro. Eu já conhecia, né, o filme, mas eu confesso pra vocês, gente, que eu tenho uma falha de caráter gigantesca. Eu só assisti até o terceiro filme de Harry Potter. Sim, até hoje, né, eu já assisti umas 3, 4 vezes o primeiro filme. Aí eu vou pro segundo, assisti umas 2 vezes, cheguei no terceiro, parei e não dei continuidade. Então eu decidi, né, começar a ler os livros. E aí eu faço o quê? Leio o livro, assisto o filme. Leio o livro, assisto o filme. E aí eu acho que assim, até dezembro, eu consigo terminar essa história. Então, eu já começo dizendo que assim, eu sempre gostei muito do primeiro filme de Harry Potter. Eu acho que A Pedra Filosofal é um filme de entrada e é um filme muito encantador. Eu acho que esse universo mágico, a delicadeza, né, dos personagens ainda é bem pequenos, é bem crianças, e essa entrada, essa apresentação desse universo tão vasto é o que faz o primeiro filme, né, extremamente cativante. Então, tem a cena do Natal, né, tem você sendo apresentado aos personagens, tem você entendendo, né, através do olhar do Harry, né, como é ser uma criança especial, né, com poderes mágicos e ser convocado para ir para Hogwarts e conhecer os professores e, ao mesmo tempo, né, estar sempre envolvido em grandes mistérios. Então, eu acho que isso faz com que o primeiro filme seja extremamente envolvente. E eu digo para vocês, o primeiro livro é maravilhoso. Inclusive, eu fiquei muito chocada com o quanto a adaptação consegue ser fiel ao livro. Eu estou, assim, pessoalmente preocupada com essa série, porque eu não consigo imaginar como pode ser melhor do que a versão original de Harry Potter. Quando eu terminei de ler o livro, eu tive a sensação de que... Ups. Eu tive a sensação, né, de que eu tinha conseguido, né, assistir a história do livro na tela. Então, assim, é o livro todo ali, todas as partes importantes, na verdade todas as partes estão ali, todos os capítulos do livro. Ao todo, eu não lembro quantos capítulos são, deixa eu até abrir aqui para olhar para vocês, mas eu sei que eu li esse livro em mais ou menos uma semana, 10 dias. Então, deixa eu só voltar aqui. Uma coisa que não tem nos livros é a questão da trilha sonora, né? E a trilha sonora de Harry Potter é extremamente envolvente, então vale a pena assistir os filmes. Então, ao todo são, gente, 17 capítulos. E eu tava lendo mais ou menos um capítulo por dia. Alguns dias eu tava lendo 2 capítulos, porque cada capítulo você consegue ler ali em mais ou menos 20 minutos. E, gente, assim, o primeiro capítulo, né, é sobre o menino que sobreviveu. E aí a gente acompanha, né, a chegada do Harry Potter na história, na casa dos tios dele, né, e a gente é apresentado ao tio e à tia do Harry Potter, ao primo detestável dele, né, o Duda, e a gente entende, né, como aquela criança cresceu totalmente, né, distante da sua realidade, né, sem saber as suas origens, sem entender a sua importância. E aí, de repente, a gente tem, né, o Hagrid chegando e levando o Harry Potter, né, pra comprar as coisas, né? A gente é apresentado ao Beco Diagonal, mas antes deles chegarem ao Beco Diagonal, a gente tem uma cena que pra mim é muito interessante, tanto no livro quanto no filme, que é o momento em que o Harry percebe que ele é famoso. Então, o Hagrid leva o Harry, né, em um bar, na verdade, né, tipo um boteco, e a partir dali é que ele vai entrar no Beco Diagonal, e as pessoas param e falam: meu Deus, não acredito, é verdade,
você é o Harry Potter? É o Harry Potter, meu Deus, ele tá vivo, é verdade, ele tá aqui. E aí o Harry descobre que ele é uma celebridade naquele mundo. Então, uma criança que até então era visto como um peso, que foi criado, né, ali no quarto debaixo da escada, que era totalmente detestado pela família que ele conhecia até então, de repente percebe que ele é importante, né, que ele é conhecido e que ele é muito querido. E aí a gente tem, né, a figura do Hagrid, que é tão protetor e amigo do Harry ao mesmo tempo, né? É o primeiro contato que o Harry tem com Hogwarts e é o primeiro contato também que ele tem com afeto, né? Então o Harry ele foi deixado muito pequenininho pelo Dumbledore na casa dos tios e ali é o primeiro momento que ele recebe afeto, né? Que ele recebe carinho, que ele ganha um presente de aniversário. Então quando o Hagrid vai buscar o Harry, por exemplo, ele leva um bolo de aniversário, que é um bolo super icônico, inclusive, que muita gente copia, né? Quem é fã de Harry Potter acaba copiando o modelo do bolo, né? O bolo de 11 anos do Harry. Então, o Harry fica 11 anos, né? Porque ele é levado bebezinho, né? Sem saber de sua história, né? Sem saber que ele é filho de Lilian e Tiago Potter, que se sacrificaram para salvar sua vida e nem precisavam, porque na verdade, né? O Voldemort ele não consegue matar o Harry e aí ele deixa a marca na testa do Harry. Gente, eu não sei o final de Harry Potter. Assim, eu nunca assisti e eu não tomei spoiler, eu não sei o que acontece. Eu estou falando aqui como alguém que acabou de descobrir mesmo, né, um grande tesouro, uma grande saga, e que está se empolgando com essa história. Então, por favor, não me dê spoiler. Mas até onde eu sei, né, baseado no primeiro livro, no primeiro filme, a gente tem ali o Voldemort que não consegue matar o Harry. E aí deixa a marca, né, que é a cicatriz no formato de raio, e que faz o Harry ser reconhecido em qualquer lugar que ele vai. Então, o Harry, quando ele chega, né, em Hogwarts, todo mundo olha e fala, cara, é o Harry Potter, sabe? Então, eu achei que o livro, ele faz essa descrição muito bonita, né, muito delicada, e o filme conseguiu adaptar para as telas isso de uma maneira, assim, esplêndida. Eu gostei bastante. E aí eu acho que, assim, o Beco Diagonal é um lugar que chama muita atenção no livro e no filme, porque a gente tem, né, essa entrada do Harry no mundo da magia. Então ele ganha a coruja do Hagrid, né, de presente, né, a Edwige. Ele vai comprar a sua varinha, ele compra todo o seu material escolar. E aí a gente tem, né, de fato, um momento em que o Harry, ele recebe a passagem dele, né, e ele tem que ir para a plataforma 9 3/4 para embarcar no Expresso Hogwarts. E no livro é muito divertido, né, ver quanto o Harry tá preocupado, que assim, como assim plataforma 9 3/4? Onde é isso? E o guarda pensa que ele tá fazendo, né, o guarda de besta, que ele pergunta pro guarda, moço, né, senhor, onde é que eu pego esse trem? É na plataforma 9 3/4. O guarda, plataforma 9 3/4? Você tá me achando um cara de besta, menino? E aí, de repente, ele conhece a família do Rony. E a gente começa a ver ali o nascimento de uma grande amizade, né, ainda no trem. O Harry, ele conhece o Rony, ele conhece a Hermione, e eles começam a se aproximar, né? E a gente tem Hogwarts, né? E assim, gente, a descrição, né, que a J.K. Rowling faz de Hogwarts é tão detalhada, né? Tão bonita, tão interessante, que eu acho que ficou até fácil, entre aspas, né, dessa adaptação ser feita para as telas, porque de fato ela dá ali os detalhes, né? Ela fala das cores das casas, ela fala como é o teto, né, do grande salão de Hogwarts, né? Ela vai também descrevendo um pouco, né, dos professores, né, como cada professor é. Então, eu achei bem interessante. E por fim, né, eu acho que o livro, ele tem uma coisa que cativa bastante, que é uma linguagem acessível e fácil, ao mesmo tempo que não é simplória e besta. Eu acho que, por ser um livro infanto-juvenil, né, existe um risco sempre de ou parecer muito bobo, né, de parecer muito simplório, até mesmo para crianças e jovens, e aí acaba afastando os adultos, ou, né, de não ser de fato uma linguagem acessível e se tornar um livro mais para adultos. E eu acho que, pelo menos esse primeiro livro que eu li, eu percebi que há um equilíbrio perfeito entre uma história que ela é fluida, ela é envolvente, ela é fácil de ser lida, e ao mesmo tempo, né, é uma escrita que prende a gente, né, que cativa e que vai conquistando a gente aos poucos. Então você termina de ler um capítulo e você já quer continuar a ler outro, porque não te cansa, né? E você quer saber o que vai acontecer, né? Você quer entender qual é o próximo passo do Harry, né? Você quer entender
como é que funciona o quadribol, né? Você quer saber de tudo. Então, eu acho que esse primeiro livro de Harry Potter, né, enquanto livro de entrada para uma saga, né, tão rica, tão que vai, né, trazer tantas informações, tantas aventuras do Harry, eu acho que é um livro maravilhoso. Pra mim é um livro 10 de 10. Eu não mudaria nada. Eu gostei, né, de ter lido ele, eu achei ele muito leve. E eu fiquei muito feliz também porque fazia muito tempo que eu não conseguia ler um livro tão rápido, né? Por quê? Eu, né, sou da área de letras, eu estou no meu doutorado e eu tenho muitas leituras obrigatórias para serem feitas. E eu ainda tenho que ler os livros do meu trabalho, né? Eu sou professora de educação básica, então eu atuo ali no Fundamental 2 e no ensino médio. Então eu estou sempre lendo muita coisa que é obrigação. Então os meus livros que eu leio no tempo livre, né, as coisas que eu leio por lazer, por hobby, estavam sendo deixadas de lado. E eu estava procurando um livro que fosse menos denso, que fosse mais leve, que fosse mais divertido, justamente para eu recuperar esse prazer da leitura e conseguir, né, dar conta da leitura no meio de todos esses meus trabalhos. E eu achei que Harry Potter foi uma decisão muito sábia da minha parte. E eu estou muito feliz, né, de ter conseguido concluir o primeiro livro em tão pouco tempo. E aí ontem eu reassisti o primeiro filme e eu tive essa mesma impressão, né, que o filme é maravilhoso, que o filme é uma adaptação impecável do livro. Eu conheço pessoas que dizem que o livro é muito melhor do que os filmes. Eu não sei os outros, mas eu acho que ali tá bem equilibrado. Eu conheço pessoas que disseram que começaram pelos filmes e quando foram ler os livros se decepcionaram. E eu não consigo entender muito bem porque que a pessoa vai se decepcionar, já que o livro é uma adaptação fiel, o filme é uma adaptação fiel do livro. Eu acho que pra quem cresceu com os livros de Harry Potter, né? Eu sei que tem muita gente que leu os livros de Harry Potter, né, ainda na adolescência, na infância. Eu acho que é uma experiência muito interessante, mas eu acho que mesmo hoje, para casos de pessoas como eu, que não tiveram a oportunidade, né, de viver junto com Harry Potter, né, de crescer junto com Harry Potter, de ir assistir nos filmes e consumir nos livros, né, no período do lançamento, eu acho que ainda assim, né, há um grande proveito a ser tirado. Eu tô muito satisfeita com a minha experiência e eu não vejo a hora de começar a ler A Câmara Secreta, né? Eu vi que no livro que eu tenho, né, na minha versão do Kindle, já tem o primeiro capítulo do livro 2, mas eu dei uma pausa, porque eu vou fazer o seguinte, vou ler o primeiro livro de Harry Potter, assistir o primeiro filme. Aí vou ler um outro livro que já estava na minha fila, aí quando eu terminar esse segundo livro, eu volto pro livro 2 de Harry Potter, e assim por diante. E até o final do ano eu espero ter conseguido ler todos os livros, ou pelo menos grande parte, para assistir a série um pouco mais consciente, né, um pouco mais ciente do que vai acontecer. Então é isso, eu acho que em termos de escrita, a J.K. Rowling arrasou. Eu acho que é uma escrita acessível e que vai agradar tanto o público infanto-juvenil quanto o público adulto. Eu acho que a forma como ela desenvolve a história também não é muito corrido e ao mesmo tempo não é tão lento, né? Ela não se detém tanto em descrever e em narrar coisas que não são tão importantes, entre aspas. Porque, por exemplo, um dos meus escritores favoritos, né, que escreveu a minha saga favorita, que é o Tolkien, né, que escreveu a trilogia de Senhor dos Anéis, ele, para muitos, né, é considerado muito denso, né, um pouco tedioso para algumas pessoas, porque o Tolkien ele se detém muito nas descrições, no detalhamento das coisas. Então ele facilmente pode passar 2, 3 páginas descrevendo uma paisagem, uma árvore, uma coisa assim. E eu acho que a J.K. Rowling ela consegue fazer essa descrição de uma maneira satisfatória e ao mesmo tempo, né, não ser tão cansativo, né, não ser tão maçante, principalmente pensando no público que ela quer atingir. Então, eu acho que a escrita dela é muito boa, a forma como ela desenvolve a história é muito boa, né? Os personagens são muito bem desenvolvidos, então a gente é apresentado um monte de personagens no primeiro livro e ao mesmo tempo que a gente consegue ter, né, informação satisfatória de cada um deles para entender onde eles se situam, não fica também tão cansativo. Então eu consigo entender ali quem é o Harry, eu consigo entender quem é o Ron, eu consigo entender quem é a Hermione, eu consigo entender quem é o Dumbledore, eu consigo entender quem é o Hagrid, eu consigo entender um pouco sobre os professores, eu consigo entender um pouco da família do Harry, né, do Duda, dos tios e do Draco, né, do Malfoy. E a gente consegue entender um pouco de todos esses personagens e se familiarizar com eles. E eu tenho certeza, né, que daqui pra frente as histórias vão ser mais bem desenvolvidas. Então eu já tô muito ansiosa para ler o segundo livro. E eu acho que em termos de universo,
né? Obviamente, né? A J.K. Rowling, ela criou um universo que é eterno. Eu acho que não tem essa criança que tenha assistido Harry Potter ou que tenha lido os livros que não sonhou em receber sua cartinha para ir para Hogwarts. Até eu queria receber uma carta dessa agora. E eu acho que Hogwarts é esse lugar mágico, esse lugar dos sonhos, esse lugar que une a magia e a aventura, e ao mesmo tempo, né, isso tudo envolvido por laços, né, por vínculos de amizade, de afeto. E sempre que começa a tocar a música de Natal de Hogwarts e a gente vê os personagens ali, né, naquele cenário todo iluminado, eu acho que dá um quentinho no coração, sabe? Então eu tô muito feliz de ler Harry Potter, né? Não sei se vai virar aí a minha saga favorita, acho que não vai, né, tirar o lugar de Senhor dos Anéis no meu coração, mas com certeza, né, vai entrar aí, né, no meu top 4, né? Eu tenho meus 3 filmes favoritos da vida, né? Os 3 foram baseados em livros. Então, assim, é complicado colocar Harry Potter aí, né, no meio deles, mas ganhou meu coração, né? 10 de 10. E você, né? Já leu Harry Potter? Já assistiu os filmes? O que é que você achou dessa história, né? Você é fã? Você faz parte do time que eu fazia parte, né? Que tipo, Harry Potter, não tão interessante assim, não tô muito, né, interessada nessa história. Conta pra mim aqui e me diz qual é a sua casa, né? Eu fiz o teste das casas de Hogwarts há muito tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, e eu lembro que o meu resultado é que eu sou da Lufa-Lufa. E eu fiquei triste porque eu gosto muito mais das cores da Grifinória, mas depois que eu li os valores, né, e as características das pessoas de Lufa-Lufa, eu fiquei feliz, que eu acho que combina-se comigo, né? E eu sempre julgo, né, silenciosamente, às vezes não silenciosamente, quem é de Sonserina. Então, deixa aqui embaixo que eu quero saber, né, qual é a sua casa, qual é a sua relação com Harry Potter. E é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!